Mas a verdade é que o Irã não revela nada, a gente está sem saber de fato o que está acontecendo por lá, os números estão muito esquisitos, e Israel está com essa carta branca aí para atacar por cima, mas não quer dizer necessariamente que dominou o espaço aéreo do Irã. Ele só está conseguindo chegar até Teherã, que é a capital, sem grande oposição. Se o Irã consegue financiar todos aqueles grupos, certamente eu consigo vislumbrar um cenário onde o mundo vai sentir esse confronto de uma forma muito maior do que talvez estejamos imaginando, né? Na notícia anterior, Júlio Roque deu destaque para o mapa, que eu vou pedir para o Mano Walter, se ele tiver o mapa aí que mostra o território do Irã grandão e ao lado, né, o lado esquerdo, que tem o Iraque, né? E, inclusive, o Iraque é dominado pelos Estados Unidos, né? O espaço aéreo é controlado, ali tem base americana. Inclusive, tivemos ataques de Israel partindo do Iraque. Isso coloca diretamente o elemento Estados Unidos da América nos ataques de Israel. Então, com todo esse contexto, você pegando o destaque dessa notícia, onde diz que Israel anunciou que dominou o céu de Teherã, mas, por outro lado, temos também Tel Aviv sendo atacado pelo Irã e o Domo de Ferro não conseguindo também fazer os bloqueios. O porta-voz israelense fala em 90%. O Rubão disse que acredita no máximo 60%. Vamos lá, nossa bancada maravilhosa aqui, nossa seleção de ouro, começando pelo Miquel, depois partindo para o Rubão. Por favor, Miquel, e aí, Israel dominou o céu de Teherã? Tu acredita de fato nisso? Por favor, Miquel. Galber, o Israel não dominou o espaço aéreo de Teherã, mas ele está com liberdade absoluta no espaço aéreo de Teherã. Liberdade absoluta porque ele consegue fazer os ataques deles com um nível baixíssimo de interceptação. Por quê? Antes de iniciar os ataques diretamente com mísseis, Israel infiltrou o pessoal do Mossad lá, a exemplo do que a Ucrânia fez também na Rússia, infiltrou o pessoal por lá e de dentro do próprio território iraniano começou a decolar drones kamikazes para atacar e atrapalhar as baterias antiaéreas. Com isso, ficou muito mais fácil para Israel iniciar os seus bombardeios e, de fato, destruir aquelas baterias antiaéreas que estavam muito ocupadas com esses drones surgindo muito rapidamente. Porque, como você bem situou, o Iraque está ali entre Israel e o Irã. Então, o que ocorre? Os mísseis, os ataques, eles cruzam por cima desses países e, por conta disso, levam muito tempo, o que facilita a interceptação para ambos os lados. Porém, o Irã está extremamente fragilizado com as suas baterias antiaéreas por causa dos ataques, das armadilhas que o Mossad fez dentro do próprio território. E aí, além dessa questão da possibilidade de ataque, né, entre dois países que não têm fronteiras, existe um fator predominante aí do domínio do espaço aéreo que diz respeito ao seguinte: todo esse trabalho de Israel é para garantir que o Irã não tenha acesso às armas nucleares. Porém, as grandes usinas, as principais usinas, elas estão instaladas algumas a até 800 metros de profundidade. Isso significa que, para que essas usinas sejam destruídas, você teria que conseguir bombardear o mesmo ponto 12, 15 vezes com as tecnologias e as armas mais avançadas de destruição de bunker que só os Estados Unidos possuem. Então, para que o Israel convença os Estados Unidos a entrar de fato nesse combate, ele precisa primeiro assegurar que os B-2 Spirits, que são os únicos aviões capazes de carregar as ogivas que são necessárias para atingir nessa profundidade, eles estejam 100% seguros. Então, o trabalho de Israel está sendo tentar criar um ambiente propício para isso. Só que aí o que acontece? E aí a gente volta naquela questão da informação. Israel realmente trancou as suas redes, está proibindo seus cidadãos divulgar os locais de impacto. Só que o Irã sempre teve restrição na sua mídia e na sua imprensa. Então fica cada vez mais difícil a gente ter informações sobre o Irã, porque o próprio Irã não divulga as informações dele. Todas as informações que nós temos vêm de Israel, vêm dos Estados Unidos e de alguns aliados ali, né, do Ocidente. Então fica difícil da gente ter certeza do que aconteceu, do que não. O Irã fala que já bateu 2, 4 aviões. Nesse exato momento, o Irã está dizendo que vai
botar ali um piloto israelense que foi capturado, né, bateram o avião dele, foi capturado, vão botar ele para falar a verdade sobre tudo que está acontecendo, mas a verdade é que o Irã não revela nada, a gente está sem saber de fato o que está acontecendo por lá, os números estão muito esquisitos, e Israel está com essa carta branca aí para atacar por cima, mas não quer dizer necessariamente que dominou o espaço aéreo do Irã. Ele só está conseguindo chegar até Teherã, que é a capital, sem grande oposição. Muito bom. Ô, Miquel, e agora é o seguinte, cara, o mais aguardado que eu estou esperando, né, que é o Rubon. Rubon, você compreendeu, Rubon, tudo que eu falei aqui, cara? Principalmente em relação à nossa audiência. Eu conheço, cara, você, já tive com você várias vezes, e eu sei também que tu é um homem maduro, tu não ficou chateado comigo não, né, Rubon? Para de chamar a audiência aí, cara, de... Como é que é o nome que ele falou? Aneba? Aneba. Porra, aí é foda, cara. Ô, Rubon, vamos lá, Rubon. O que nós temos aí, cara, em relação a esse domínio dos céus, né, de Teherã? Eu já sei que tu não acredita nisso, né, Rubon? Por favor, Rubon. A ignorância muitas vezes é uma dádiva, porque a pessoa vive acreditando em alguma coisa e faz daquilo ali o seu lema de vida. E quando ele cai na real, ele entra em depressão, porque são as pessoas que não são preparadas para o mundo, para a vida, para ouvir a verdade. Então, eu estou aqui, eu sou a liberdade para alguns. Para quem quiser acompanhar, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que tudo isso aí que eu estou falando, eu falei na guerra da Ucrânia e fui chamado de tudo quanto foi nome. Fica tranquilo. Chamaram de tudo quanto é coisa. Hoje é aquela festa que está ali. Inclusive, ontem teve um baile em Kiev maravilhoso. Teve uma festa junina maravilhosa em Kiev, com mais de 300 drones, 20 mísseis ou 30 mísseis, tudo, uma festa. O pessoal faz o que quer lá. Aí, inclusive, fazendo o que quer lá, está empurrando a economia da Europa por buraco. Tem 2 anos que a Alemanha tem crescimento zero, está toda a Europa ferrada, a Inglaterra está em convulsão, está numa merda que faz gosto, os Estados Unidos está ferrado de ponta a ponta, a Califórnia querendo independência, querendo se separar dos Estados Unidos, peitando a porra toda. Se são democratas, se são republicanos, dane-se, é problema deles interno. Para mim, eu já falei que eu respeito a autodeterminação dos povos. Pronto, isso aí. E quanto ao negócio, o Irã sempre restringiu as imagens, perfeitamente. Israel passou a restringir agora, então não deve ter boa coisa para mostrar. Agora, os aviões de Israel que estão dominando o cenário podem filmar tranquilamente, já que estão dominando o cenário, passeiam por Teherã sem problema nenhum, poderiam nos brindar com essas imagens. Eu não vi nenhuma até agora. A única que eu vi foi de um ataque de explosão atacando, não que não houvesse, é claro que houveram. Então é o seguinte, mas uma agora de um ataque aéreo e mandaram uma imagem de Donetsk. Não era uma imagem de lá. Eu não estou dizendo que ele não tem ataques, eu não estou dizendo que esses ataques não aconteçam. Agora, essa supremacia é uma mentira. Foi igual aos 41 aviões russos. Alguém da mídia mainstream lançou que foram 41 aviões alcançados pelos ucranianos e pronto. Depois, quando foram fazer o check-in, quando fizeram o check-in, deu 8 aviões atingidos, bem longe dos 41. Mas convencionou-se falar 41 e depois os 8 perderam força, porque não importa, porque a narrativa é mais forte, porque tem o peso de quem narra. Então é o seguinte, eu acredito que Israel é um país bem preparado, principalmente pelos Estados Unidos. Israel, na realidade, não aguenta uma semana de guerra sem os Estados Unidos. A primeira coisa foi o Trump para lá. O Trump falando não significa nada. Nada, absolutamente nada. É um líder que perdeu toda a relevância, que vai ser esmagado nas eleições do ano que vem, vai passar 2 anos, se não tirarem a cadeira dele, vai passar 2 anos como um palhaço, tá? Que realmente tem até a cara do Bozo, tá? E fazendo esse tipo de coisa. Bravata daqui, bravata dali, mentira dali. Ele já falou tudo. O que ele fez com a China? O que ele fez com a... Tudo o que ele falou no dia seguinte disse. Tanto é, como eu falei, que o maior colaborador dele virou as costas e foi embora. O homem mais rico do mundo.
Foi embora, falou assim, porra, eu não vou ficar junto com esse idiota, não. E saiu atirando tudo isso aí. Agora, efetivamente, ele está usando o preço dos Estados Unidos, é aquele cara que vai cuidar da vida dos outros, tá? E esquece que deixou a casa desguarnecida. A casa dele está desguarnecida. Ele está tendo manifestações em todo o país contra ele. Ele ainda tem o Congresso, tem o Senado, tem a Câmara Alta, a Câmara Baixa do lado dele, mas a coisa está começando a virar. E vai virar. E sem apresentar nenhum tipo de progresso, o que ele fez? Meteu o pé na bunda de um monte de imigrantes lá, os caras largaram os empregos, e são empregos que ninguém quer, americano não quer aquilo. Então é o seguinte, como eu falei, o tempo é o senhor da razão. Isso aí está só começando. Agora, o pior de tudo é que nós estamos prestes a pagar pesadíssimo por isso tudo. Se fechar Bab el-Mandeb, que é a entrada do Mar Vermelho, tá? Que é do outro lado, tá? Que estão dominados pelo Houthis, e fechar Hormuz, aí, meu amigo, a tragédia mundial é feia, feia, feia. Todos nós vamos pagar a conta. É isso que as pessoas deveriam estar ligadas, ao invés de ficar vestindo camisinha aí, torcendo. Ô Rubão, cara, isso aí que você está falando é muito importante, cara. Essa conta vai chegar para o Brasil, vai chegar para todo mundo, né? E aquele mapa, mano, Walter, coloca o mapa aí que o Rubão citou, onde nós vamos ver ali o Mar Vermelho, né? E o Estreito de Hormuz. Temos o mapa, mano, Walter? Tá bom, temos o mapa. Tá vendo aí, ó? Nós temos aí, cara, um impacto para o mundo, né? Esse conflito aí evoluindo, mostrando aquele mapa ali, ó. Nós temos Israel, temos Gaza, né? E o primeiro ataque, né? O início de tudo foi 7 de outubro de 2023. Agora nós temos aquele gigante ali, ó, Irã, com toda a capacidade, né, militar, com parceria com a Rússia, envolvido diretamente no cenário. Se o Irã consegue financiar todos aqueles grupos, certamente eu consigo vislumbrar um cenário onde o mundo vai sentir esse confronto de uma forma muito maior do que talvez estejamos imaginando, né? Porque o reconhecimento da capacidade de Israel e dos Estados Unidos não quer dizer que, ainda que leve vantagem, como essa que eu vou ler para vocês agora, ó, o número de vítimas em Israel subiu para 22, enquanto o Irã afirma ter perdido 224 pessoas. Esse número foi contestado por ONGs que estimam em mais de 400 mortos no território iraniano. Bom, ainda que tenha guerra informacional, ainda que Israel tenha proibido que saia imagens, né? Como o Rubão provocou, falou, por que os aviões, os caças israelenses não apresentam essas imagens também, né? Imagens dessa força, né, absurda de Israel sobre o Irã. Mas fato Ucrânia é mais fraca que Rússia. E está lá. E o conflito está se estendendo, né? Se estendendo aí por 3 anos. Esse conflito com o Irã, nós estamos no 6º dia, virando 1 ano, 2 anos. Como é que fica o preço do petróleo? Como é que fica o impacto aqui no Brasil? Como é que fica tudo isso, né? Então, assim, não podemos só vestir uma camisa, escolher um lado e torcer, né? Então, o nosso papel aqui é te apresentar, né? De repercutir tudo isso e também estar preocupado como isso vai impactar aqui. Bom, o Júlio Roque, né? Eu não rodei contigo ainda esse bloco, né? Nós temos Israel anunciando que dominou o céu de Teherã e nós temos também Tel Aviv sendo atacado, né? Fato a capacidade de bloqueio do Irã é infinitamente menor do que a de Israel, o que dimensiona essa proporção aqui de mais 10 vezes ou 20 vezes mais o número de vítimas. O Rubão trouxe o elemento que, ó, isso é o que eles estão contando, né?
mas certamente tem mais vítimas do que isso. Júlio Roque, o que você pode falar sobre esse bloco aí, por favor? Bem, Glauber, superioridade aérea. A gente está falando de aviões do seu país sobrevoar o país inimigo. Mas a guerra, ela não, do jeito que a guerra evoluiu, ela não acontece mais assim. Primeiro a troca de mísseis, drones kamikazes, loitering ammunition, que são munições voadoras, e por aí vai. Só depois desse momento que você tem o avanço das aeronaves para depois ter o avanço em terra. Então há uma preparação do terreno para que isso possa acontecer. Agora falando sobre a Força Aérea do Irã. A Força Aérea do Irã é simplesmente pífia. Essa é a verdade. Não é moderna, é obsoleta e com poucas aeronaves. Não tem mais de 300 aeronaves. E a aeronave mais moderna que eles têm é o MiG-29, que já está ultrapassado. Então, foi mostrado pelas forças de Israel, né, a destruição dos F-14 Tomcat. São aviões americanos, né, que estavam lá desde a década de 70 e estão em operação até hoje. Então, se for comparar as duas forças aéreas, com certeza absoluta, não estou falando de lado, não estou falando de escolha, estou falando de fatos. A Força Aérea de Israel é superior, sim, a Força Aérea do Irã. Porém, como já falamos, não se resume uma guerra, não se resume a superioridade aérea. Dependendo de se não houver acordos para terminar essa guerra, o futuro nos traz a invasão terrestre. Essa sim é uma guerra de verdade, que é o que está acontecendo na Ucrânia, muito bem salientado pelo nosso amigo Rubão, né? Onde a Rússia está atacando a Ucrânia e o que o Glauber falou é bem pertinente. A Ucrânia ainda está sobrevivendo, apesar da Rússia ser muito mais poderosa. Porém, tem que se salientar que a Ucrânia está sendo apoiada por diversos países. Inclusive, foi apoiada no início da guerra pelos Estados Unidos da América, pelo governo Biden. Então, essa retirada, né, dos Estados Unidos do cenário da guerra da Ucrânia já enfraquece e muito a Ucrânia. Então, as coisas podem mudar lá pela Ucrânia. Voltando para o Irã e Israel, né, que é o nosso foco aqui do bloco, forças aéreas. Então, volto a dizer, ao combate das forças aéreas de Israel é superior. Ter a superioridade daquele país gigantesco, eu também não acredito piamente. Porque, para você ter uma ideia, vamos fazer analogias. Eu já citei o Afeganistão. O Afeganistão é muito menor do que o Irã. Os Estados Unidos tinham controle total aéreo do Afeganistão e não conseguiram concluir com êxito o combate daquele país. Então, são coisas complexas que a mídia, né, mostra muito bem para ter audiência. A guerra hoje virou tipo um filme da HBO. Então, isso começou ali no Desert Storm, quando os bombardeiros começaram a lançar bombas, artilharia antiaérea mandando ver, e isso virou o PAN das TVs, né? E agora estamos na internet, as redes sociais tem uma cobertura gigantesca desses acontecimentos e chama a atenção dos ouvintes. Então é um prato cheio para a guerra informacional, como o Rubão citou, isso aí a gente não precisa reforçar. Então não sabemos ainda o que irá acontecer, porque com essa superioridade aérea que diz as matérias e jornais que o Israel tem, o Irã continua lançando mísseis em direção a Israel. Então, uma superioridade aérea pode ser de um local ou de uma parte, ao qual não atinge ainda esses mísseis que continuam saindo do Irã em direção a Israel. Muito bom, gente, muito bom, excelente. Eu como eu disse, né, ontem eu fiz o Fala Glauber React, né, e um dos vídeos era o vídeo do porta-voz, né, israelense, e que eu já falei um trecho aqui. Uma outra parte, Rubão, falada por ele, foi que o Israel teve que fazer o ataque porque em poucos dias o Irã teria 15 ogivas nucleares. Então, a partir desse momento, já seria um país nuclear versus outro país nuclear, né? Não teria como atacar. A pergunta que fica é o seguinte:
Esse ataque, né, que Israel chamou de ataque preventivo, ele é o suficiente para que o Irã não consiga ter essas ogivas? Qual é a sua leitura, Rubão? E depois eu vou passar a palavra também para o Miqueias continuar a nossa análise. Israel, com a morte dos militares, né, todo o alto escalão ali do Irã, só o líder supremo, né, que ali está vivo ainda, mas que Trump disse, sei aonde você está seguro aí, mas por enquanto não vamos te matar. O que Israel e os Estados Unidos pode fazer para evitar, se realmente Irã teria em poucos dias 15 ogivas nucleares, agora não conseguirá ter mais com esses ataques? Qual é a tua interpretação em cima dessa motivação para o ataque preventivo de Israel e essa capacidade de produzir as 15 ogivas? Por favor, Rubão. Bem, quem falou foi ele, né? Não fui eu. Se tinha 15 ogivas nucleares, continua tendo 15 ogivas nucleares. Se era para ter em algumas semanas elas vão existir. Porque o alto comando que foi abatido ali foram aproximadamente entre professores, tem ali professor de faculdade, professor de física, gente que não participou de fazer bomba nenhuma. É a mesma coisa que você matar Einstein. Não é? O trabalho dele está arquivado, está ali, já é um trabalho desenvolvido. É a mesma coisa que você matar Santos Dumont. Você vai matar Santos Dumont, você matou o avião? Não. Se você matasse Nikola Tesla, depois dele ter feito tudo que ele fez, o que você conseguiria? Nada, tanto é que ele acabou morrendo. Uma central de comando dessa daí são centenas e centenas de pessoas. É um encadenamento profundo. Não sei quem foi dos amigos aí que falou, efetivamente, tem bunkers ali a 800 metros. A bomba americana, que tem a capacidade mais profunda, está em torno de 60 metros. A fura bunker, são 60 metros. Se você tem uma laje de pedra de 200 metros, esquece. Você acha que alguém, se tinha 15 ogivas nucleares, palavra de Israel, não palavras minhas, você acha que ela estava na cobertura, na laje, tomando sol. E você matar isso daí é uma prática antiga do Irgun, é uma prática antiga do Irgun, do Likud. O Estado de Israel nasceu sob a égide do terrorismo. Em 1946, no final de 1946, o Menachem Begin, que chegou a ser primeiro-ministro de 77 a 83, inclusive no seu governo, houve o massacre dos campos de Sabra e Shatila, no Líbano, 10 mil mulheres e crianças e civis num campo de refugiados foram assassinados. Com o auxílio de Israel, que cercou a área e botou radicais lá dentro para assassinar todos eles, Sabra e Shatila. Foram 10 mil. O Menachem Begin era o líder do Irgun e que fez um ataque, e, inclusive, eles atacaram o hotel Rei Davi em Jerusalém, matando 91 pessoas, inclusive 17 judeus, porque o sionista ele não tem pena do próprio povo. Mas isso aí tem que ser profundo, tem que estudar a história, tem que ser aprofundado. Não é literatura de cordel, como as pessoas estão acostumadas. Como eu falei, a pessoa que tem dificuldade de procurar esses países no mapa não tem capacidade de entender o que eu estou falando. Então é o seguinte, você está dentro de um processo que está só começando. Isso daqui, como se diz na população, isso é merda a mais de metro. O que você está vendo agora são narrativas. Fulano dizendo que está dominando o céu, fulano... ou eu calculo, as ONGs estão dizendo que não são só 200 mortos, podem ser mais, mas os 20 delas são verdadeiros. Isso. Então isso aí é narrativa. Isso é narrativa. Narrativa os dois lados têm. Narrativa os dois lados têm. A verdade você vai sabendo com o tempo. Como eu falei, se você domina o espaço aéreo, você mete as câmeras no bico do nariz do negócio e você manda para cá. Eu não vi nenhuma. Estou esperando. A hora que tiver vindo alguma, eu vou ver isso aí. Mas é um processo
complicado, porque só o domínio aéreo, efetivamente, o amigo falou aí, é verdade, a Força Aérea iraniana é baixíssima qualidade, está há 30 anos atrasada. Eles agora que iam mexer nisso aí. Só que eles atacaram na Guerra 5.0. Guerra 5.0 são drones e mísseis. Eles aprofundaram tudo em cima disso aí, que o custo é menor e o resultado, a eficiência é muito grande. Agora é só esperar, sentar e esperar. Quem está insatisfeito é só sentar e esperar. Ô, Rubão, e nesse elemento aí tem a Rússia, né, cara? Tem a Rússia... A parceria com a Rússia pode também dar uma capacidade para o Irã. O Rubão falou uma frase que eu gosto muito, que é o tempo é o senhor da razão. E o tempo realmente é o senhor da razão para várias coisas, inclusive quando tem conflito de um lado aparentemente muito mais forte com um lado reconhecidamente fraco. Foi assim na guerra Rússia e Ucrânia. Essa guerra não vai durar uma semana. No 6º dia de guerra, como nós estamos hoje, em Irã e Israel, todo mundo falava isso. No entanto, já superaram 3 anos e o tempo foi dizendo outras coisas, apesar da superioridade russa. Isso é inegável. Da mesma forma que o que aparenta é que a superioridade israelense também é inegável, né? Mas... nós temos aí uma capacidade, sim, de prolongamento desse conflito. Ô, Miqueias, eu falei sobre as falas, né? E fiz a provocação para o Rubão dizendo o seguinte, eles disseram que em poucas semanas o Irã poderia ter 15 ogivas e foi necessário fazer o ataque preventivo. Ataque preventivo que eu esqueci de falar, que foi repudiado, pelo que consta, pelo menos em notícias que eu acompanhei, até pela Arábia Saudita. Logo a Arábia Saudita, né, que inclusive tem aí as suas diferenças, né, com o Irã. Miqueias, o que você acredita que vai ser o desenrolar desse conflito aí? E o que o Irã, né, pode surpreender o mundo? Por favor, Miqueias. Glauber, Israel só tem 2 opções. Ou ele consegue o apoio dos Estados Unidos direto para conseguir destruir as bases que a gente falou. E essas bases, quando a gente fala de 800 metros, a gente está falando de os Estados Unidos ter necessidade de acertar 12 vezes no mínimo. O Rubão citou muito bem. São 60, esses mísseis que os Estados Unidos têm, essas bombas, elas alcançam bunkers a cerca de 60 metros de profundidade. Então os Estados Unidos teriam que acertar 12 vezes o mesmo ponto para destruir essas instalações, porque só matar os cientistas, só matar os generais, não impede que outros consigam acessar. Se Israel conseguir destruir essas instalações, o conhecimento sobre as bombas permanece, mas vai levar muito mais tempo para o Irã reconstruir. Agora, se Israel para hoje só porque conseguiu matar alguns generais, matar alguns cientistas, outras pessoas simplesmente vão pegar aqueles arquivos e dar continuidade. Então, Israel só tem 2 opções. Ou ele consegue destruir, de fato, as instalações de enriquecimento de urânio do Irã, ou derruba o regime do Ayatollah. E o que acontece? Israel está trabalhando muito nesse sentido também, na questão de mobilizar a população contra o regime Ayatollah. Um dos motivos para que o Irã esteja cada vez mais fechando a sua imprensa e a sua mídia é justamente para evitar que haja um levante popular, porque o Irã é um país extremamente fechado, é um país que impõe disciplina ao nível, Glauber, que há cerca de uma semana atrás, o Irã estava anunciando que ia estabelecer leis contra as pessoas passearem com cachorros na rua, porque isso era algo da política imperialista dos Estados Unidos que estava sendo usado para poder distorcer a sociedade iraniana. Então, assim, nós estamos falando de um governo que tem uma mentalidade atrelada à política junto com religião e alguma coisa ali ligada a um ego da sua liderança, que é capaz que cria um cenário de desconforto muito grande da população, mas que a população não se revolta por medo tanto de Deus quanto por medo das armas desse governo. Quando Israel começa a fragilizar esse governo,
matando os seus líderes, matando suas lideranças, Israel está mandando um recado para aquela população dizendo, olha, o momento é esse de vocês tirá-los dali. Até porque os Estados Unidos estão com receio de entrar diretamente nesse conflito. Por quê? Dentro do Congresso americano, já há um bom tempo, vem existindo um movimento, até mesmo entre o Partido Republicano, para que os Estados Unidos passem a lutar guerras que sejam interesses reais dos Estados Unidos e não guerras de interesse só dos seus aliados. E muitos políticos do Congresso americano hoje acham que essa guerra de Israel com o Irã é problema de Israel e do Irã, não um problema necessariamente dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos entrar diretamente no conflito pode abrir brecha para que a Rússia também entre diretamente no conflito. Em janeiro desse ano, a Rússia e o Irã assinaram um tratado estratégico que incluía várias coisas, desde o campo econômico e cultural até mesmo o campo militar. Embora não houvesse ali um acordo de defesa mútua entre Rússia e Irã, existia um acordo de defesa contra inimigos em comum. E todo mundo sabe que Estados Unidos é um inimigo em comum entre Irã e Rússia. Então, enquanto os Estados Unidos fornecer apoio indireto a Israel, fornecendo armas e equipamentos, assim como fez para a Ucrânia, dificilmente a Rússia vai tratar os Estados Unidos como inimigo. Agora, no momento em que os Estados Unidos atacarem diretamente, eles passam a correr o risco de chamar essa guerra para si diretamente. Muito bom, Miquel. Júlio Roque, para fechar, cara, porque a próxima notícia nós vamos repercutir com muita profundidade o potencial do Irã, né? Então, nós dividimos em 3 blocos, né? O posicionamento dos Estados Unidos, Trump, o posicionamento de Israel e o 4º bloco nós vamos repercutir essa capacidade do Irã em surpreender. Então, Júlio Roque, para fechar esse bloco e partir para a próxima notícia, por favor. Bem, Glauber, um dos métodos muito importantes é conquistar o coração da população para se revoltar dentro do Irã. E é isso que o último Shah do Irã, que atualmente mora nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Washington, disse. Ele incita a população a se revoltar contra o regime dos ayatolás. Então, não serão só bombas, como o Rubão também falou, é muito complexo, é duradouro, a gente não está à beira de uma guerra acabar, não sei se acontecer um acordo, então já começa uma movimentação de inteligência humana, a famosa MINT, que o Shah, que mora lá nos Estados Unidos, que era o governo apoiado, o governo iraniano da época, apoiado pelos Estados Unidos, já está incitando a população para se revoltar e tomar o governo do regime dos ayatolás. Aí sim você tem uma efetividade. E só assim vemos que não só mísseis, bombas e armas ganham as guerras.